partir de agora, o Diário Corumbaense está abrindo espaço por meio de entrevistas gravadas aos candidatos a prefeito de Corumbá. É um espaço para que eles possam falar mais sobre os seus planos de governo. Então, nós abrimos esse espaço, tomamos todos os cuidados de biossegurança, de prevenção à Covid-19. Aqui é a redação do Diário Corumbaense, é um espaço arejado. Além de mim, estão aqui o Anderson Galo, que coordena a parte técnica dessa entrevista, e o candidato Anísio Guilherme da Fonseca, que é o primeiro entrevistado. Ele poderia, inclusive, ter trazido um assessor, mas veio sozinho, está sem a máscara, que é para que ele possa se comunicar melhor, explanar melhor as suas ideias. Então, o Anísio Guilherme da Fonseca, ele tem 54 anos, né? Está sendo o primeiro entrevistado porque nós optamos pela ordem alfabética dos nomes dos candidatos. Ele é mais conhecido como Anísio Guató, por pertencer à etnia conhecida como Canoeiros do Pantanal. É professor, casado, tem 3 filhos e já é avô. Anísio já disputou eleições para a Câmara Municipal de Corumbá em 2000 e 2004. Em 2008 ele foi candidato a prefeito. Também disputou uma vaga na Câmara Federal em 2014 e foi candidato ao Senado em 2018. Não foi eleito em nenhum desses prêmios. Anísio, muito obrigada pela presença aqui. Eu que agradeço essa oportunidade que o Diário Corumbaense está nos dando. Então, para a gente começar, a sua candidatura a prefeito em 2008, ela foi impugnada. E nesta eleição você está vivendo uma situação parecida, porque o seu vice, o Jair Barbosa, teve o registro indeferido. Porém, o partido apresentou recurso ao invés de definir outro nome. O que o levou a essa decisão? Rosana, essa decisão ela se deu por conta de que, para o TRE, o partido envia a lista de registro de candidaturas internas e também candidaturas que são as gerais, que podem ser candidatos a concorrer pleitos pelo partido. E, por alguma razão, houve um problema técnico e aí, por conta disso, o partido, por orientação, decisão do Diretório Municipal com apoio estadual e nacional, preferiu por esse primeiro momento, mas se a qualquer momento for indeferido e com um prazo que tem que ter, né, será substituído imediatamente para que a gente continue com a campanha Por Vidas Corumbá no Pantanal Vivo, Anísio Guató, candidato a prefeito. Certo. O Anísio e todos os outros entrevistados vão ter 20 minutos para responder as perguntas. E esse tempo está sendo cronometrado a partir da primeira pergunta que eu fiz a ele. Anísio, no seu programa no horário eleitoral, o senhor disse que sua administração não será nem melhor nem pior do que as outras, mas que será diferente. O que é que significa esse diferente? O diferente para a nossa própria proposta, a nossa própria mensagem, Por Vidas Corumbá no Pantanal Vivo. A gente acredita que a política pública ela tem que estar a serviço das pessoas. E essas pessoas também que trabalham no serviço público têm que levar o conceito de gente cuidando de gente. E quando gente cuida gente, precisa e merece ser cuidada. Então, nessa diferença da política pública no município de Corumbá, a partir de 2021, com a gestão do PSOL à frente, nós e Anísio Guató prefeito, nós queremos dar uma transparência, participação no controle social e valorização do profissional que trabalha na atenção pública e acolhimento humanizado para as pessoas que precisam do serviço público. Vamos falar agora sobre saúde, e é uma questão bastante importante, porque a Santa Casa de Corumbá é a única instituição hospitalar pública dessa região. Atende Corumbá, atende Ladário e a Fronteira. Em maio, a intervenção pública no hospital completou 10 anos. Para o senhor, já é hora de acabar com essa intervenção, devolver à associação beneficente a administração do hospital, ou é o momento de partir para a municipalização da Santa Casa? Rosana, nessa questão com relação à assistência hospitalar em Corumbá, nós temos
todo um sistema de saúde, um sistema único de saúde, que garante investimento em todas as atenções, desde a vigilância, atenção primária e também na assistência hospitalar. E nós temos hoje a assistência hospitalar em Corumbá feito pelo tradicional Hospital de Caridade ou Hospital de Corumbá, é feito com mais de 90% de recurso público. Se já temos mais de 90% de recurso público investindo, por que não gerir com total publicização desse espaço? Se o município sozinho não consegue, nós veremos como fazer parceria com as três esferas, né? Como já temos uma contratualização, e garantir, inclusive cobrar de gestores que já se elegeram e estão ainda na gestão e que se comprometeram em construir um hospital regional de fronteira. Eu acredito que o melhor caminho hoje é a publicização, é tornar público o Hospital Assistência Hospitalar em Corumbá, que isso por si só já elimina e já dá menos trabalho para a justiça ficar com a intervenção. O senhor defende a revisão do currículo municipal por uma educação emancipadora, laica, pública, gratuita e de qualidade. Então eu pergunto, candidato, quais as bases para essa revisão curricular? O que precisaria ser inserido ou retirado desse currículo? Primeiro, eu acredito que tem que haver uma maior autonomia da participação das pessoas dentro da escola, como comunidade escolar, em todos os aspectos, desde os profissionais da educação, os trabalhadores da educação, né, o corpo docente e o corpo discente, que são os estudantes, e bem como os seus familiares, que hoje nós temos, já há uma instituição das APMs, né, e que a gente democratiza a eleição, né, dessas direções, e essa democratização, ela sirva de ser realmente direta, uma eleição direta, ainda que o gestor público tenha que fazer a sua nomeação como gestor e ser cargo em confiança da administração pública, mas a escolha tem que ser na base com a sociedade. Então quer dizer que também consta no seu plano de governo a defesa das eleições para a direção escolar. Então o senhor vai ouvir a comunidade e não lançar mão de nomear o diretor de um cargo de confiança? Os cargos em confiança, eles vão ser em confiança da gestão pública de educação. Na secretaria tem um gestor, que é o secretário. Óbvio, esse gestor já está sobre a questão de ser o cargo em confiança e ser o representante da administração pública geral. Agora, com certeza, se nós assumirmos a democratização da direção escolar, nós temos que ser o primeiro a cumprir, deixar que a população, a sociedade, a comunidade escolar e o corpo docente e discente elejam os seus representantes. Vamos falar agora sobre turismo. Uma das suas propostas é promover a articulação da Secretaria de Meio Ambiente e Secretaria de Turismo para fortalecer o turismo contemplativo e operadoras do turismo na própria Corumbá. E a articulação dessas duas secretarias com outras para fazer o controle social do turismo. Isso aqui está no seu plano de governo. Então, eu pergunto ao senhor, como o senhor vai colocar a comunidade para controlar as ações e gastos do setor de turismo, que é fundamentalmente bancado pela iniciativa privada? Primeiro, empoderando a nossa comunidade para que seja também cliente desse setor. Tá? Nós podemos, por que não, ter uma comunidade que tenha capacidade de se preparar como se prepara para viajar para o exterior, para viajar para outras regiões de turismo contemplativo do nosso país, e que às vezes, quantos de nós, filhos e netos de pantaneiro, e que ainda só conhece o Pantanal até onde a curva do rio alcança na vista, contemplando a partir dali do mirante da Avenida General Rondon. Porque às vezes os avós ainda estão no Pantanal, mas esses netos, ou essa segunda, terceira geração, não tem como chegar lá se não tiver um aporte próprio da família de uma embarcação para chegar. Porque o turismo local, às vezes, não contemplou esses pacotes para envolver a comunidade local. Primeiro, a comunidade local envolvida, aí, por conta disso, a questão de articular o que será secretarias, né, de meio ambiente
e Secretaria de Turismo, porque hoje o que a gente vê é fundação. E a fundação ela tem um status quo de Estado, mas ela precisa correr para buscar investimento privado. E quando você tem políticas públicas, não significa que você vai intervir e tomar a empresa do operador do turismo, mas você vai disciplinar, você vai ter mais investimento para a educação ambiental, para melhorar inclusive a capacidade do olhar para si próprio, da própria população, articulada com a saúde, com a educação, para que quando um turista vir de fora, ele se sinta totalmente acolhido, porque ele vai perguntar sobre um monumento e o cidadão vai saber falar, vai saber contar, para além dessa hospitalidade que nós já temos, de deixar o que estamos fazendo para levar a pessoa para encontrar um endereço quando ela chega na cidade. O senhor, inclusive, o senhor e os outros candidatos receberam uma carta da SERC, né? Recebemos uma carta da SERC, eu parabenizo a SERC por isso, acredito que é um exemplo a ser seguido por todas as entidades de classe da nossa cidade, porque anteriormente a gente via os candidatos tendo que fazer carta para se comprometer com o segmento da sociedade. E hoje, na atual situação que vivemos e que vamos enfrentar o pós-pandemia e a questão dos recursos hídricos, com risco de escassez, as queimadas do Pantanal, a gente vai precisar ter iniciativas como essa, onde eles pedem, inclusive, para serem chamados e serem ouvidos na escolha dos gestores, né? E aí serão 2 secretarias articuladas, então eles terão que ser ouvidos e talvez de uma até mesmo dar indicação direta, né? A ACERT é a Associação Corumbaense das Empresas Regionais de Turismo. Bom, vamos agora para uma outra questão. O senhor está propondo, no seu plano de governo, a adoção do IPTU progressivo em conjunto com zoneamento socioeconômico e socioecológico, com implantação do Plano Diretor Municipal Participativo. Mas, candidato, isso significaria aumento nos valores do IPTU? E uma questão para a gente complementar. Não seria mais simples e menos oneroso revisar o plano diretor que existe em Corumbá desde 2006, ao invés de realizar um novo processo de implantação? Quando a gente fala sobre a questão de implantar, é porque já tem, né? Então você não vai criar, você não vai promover para que se crie. Então já tem. Com relação ao IPTU progressivo, ele acompanha também algumas outras responsabilidades que os planos diretores vieram como estratégia de desenvolvimento que hoje não se fala mais nem sustentável, mas desenvolvimento que cumpra e que respeite a agenda ambiental mundial, né? Os objetivos do milênio. Se todo mundo sabe, por que não faz, né? Inclusive tem uma campanha de mídia que está correndo. Então o que a gente percebe? É que o IPTU progressivo ele não é um aumento generalizado para a população. Ele é um instrumento para que evite a especulação imobiliária. Porque o IPTU progressivo, à medida de que um imóvel ele não está cumprindo com a sua função social, ele sofrerá um aumento significativo. Para quê? Para que aquele imóvel possa ser conscientizado os seus proprietários de desenvolver e entregar o fim social daquele imóvel para a sociedade. Porque se ele entregar o desenvolvimento social, o fim social do seu imóvel, ele pode, inclusive, lucrar com os seus incentivos que ele pode ter pela questão ambiental, ecológica, uma construção ambientalmente correta, bem feita e que ele respeite, e às vezes ele pode até mesmo no patrimônio histórico, ele pode receber incentivo de redução do IPTU por preservar uma fachada que tem um sentimento, é o patrimônio imaterial da cidade, né? Na questão ecológica e ambiental também, de repente ele pode chegar a um incentivo de quase 50% de redução do valor do seu IPTU normal. Agora, quando ele não faz, quando ele deixa somente para cadastro do banco, e não importa se esse imóvel vai cair na cabeça das pessoas, aí é óbvio, o IPTU progressivo veio para disciplinar esse zoneamento, essa regularização fundiária. Bom, a gente, já aproveitando esse gancho, a gente sabe que há um déficit habitacional em Corumbá, não é? É crescente isso, inclusive temos aí ocupações na parte alta da cidade. O seu plano de governo ele prevê a construção de casas populares em parceria com os governos estadual e federal.
Agora, como conquistar apoio do governo federal, sendo de um partido de clara oposição ao pensamento do presidente da República? Quando você fala sobre a questão da relação institucional, né, governos municipais, governo estadual e governo federal, nós estamos falando de uma relação de Estado, né? E dentro desse Estado existe um conceito de sociedade que determinou esse Estado. Então, Rosana, óbvio, eleito a partir de 1º de janeiro de 2021, assumindo a prefeitura, eu continuarei ideológico e continuarei propondo as minhas ideias para que a sociedade se aproprie dela. Mas é óbvio que eu não posso fazer disso uma bandeira de enfrentamento e de confronto com o governo do Estado e com o governo federal. Eu terei que buscar harmonizar e, óbvio, onde o governo estadual e o governo federal, se por um acaso que eu não acredito, eu acredito que são todos republicanos, são todos democráticos, se houver algum tipo de tentativa de impedimento, para isso nós temos os nossos representantes no Parlamento Estadual, com quem eu buscarei ter as melhores relações, né? Teremos o nosso Parlamento Municipal e a nossa representante também na Câmara Federal, para nos representar lá e muito bem pautar as nossas demandas. Vamos falar agora sobre cultura, economia, coisas assim que estão entrelaçadas. O Carnaval de Corumbá, por exemplo, assim como o São João, são eventos festivos que trazem emprego, renda, movimentam a cidade e mantêm a cultura, que é muito forte, né, nessas áreas. O senhor defende os repasses financeiros para as entidades carnavalescas e incentivo maior para essas festas? O repasse financeiro e o incentivo, principalmente nesse momento que nós estamos, Rosana, eu acredito que ele já deveria ter sido repassado emergencialmente para que todas aquelas atividades, como agora recentemente, nós alertamos as autoridades locais, porque estava passando a Lei Aldir Blanc, que é uma lei de incentivo emergencial para os pequenos artesãos, para os pequenos artistas, arte cênica de rua, pontos de cultura, e a gente estava fazendo todo um processo de pegar e fazer com que essas pessoas não ficassem fora do processo, entendeu? Então eu acredito que o incentivo para o Carnaval e para todos esses outros eventos que podem nos gerar o turismo de evento, ele tem que ser feito, mas ele tem que ser muito bem discutido para que não fique a política que desenvolva o evento cultural fique dependendo somente do recurso público. Porque como numa época de pandemia dessa, ou de escassez hídrica e questão ambiental forte, como a gente enfrentou com a queimada do Pantanal, vai chegar um momento que a situação de calamidade vai nos levar a outras emergências. E essas emergências não poderão esperar, porque é vida. Verdade, nosso tempo está passando, né? Então a gente precisa eu quero falar com você sobre duas questões. A primeira questão, bom, nós aí enfrentamos uma pandemia, as queimadas no Pantanal e de quebra a maior estiagem do Rio Paraguai dos últimos 50 anos. Caso o senhor seja eleito, o senhor já pensou nas dificuldades que vai enfrentar a partir de 2021 em relação aos recursos econômicos para impulsionar a economia e fazer a máquina pública trabalhar? Sim, Rosana. Primeiro que a gente tem assim, o país mesmo, em algumas situações, decretou na questão da pandemia a situação de calamidade, né? Alguns estados, alguns municípios têm colocado decretos, hora de calamidade, horas emergenciais e hora de alerta. Então, esses expedientes são expedientes da gestão pública. Se a gente precisar, a gente vai lançar a mão deles. Porém, eu acredito que vem aí um esforço que eu acho que não pode ficar para o funcionalismo público pagar a conta para o trabalhador ficar desempregado pagando a conta, ou se tiver empregado, assegurar o direito de uma empresa não pagar FGTS ou não pagar os benefícios que esse trabalhador tem em razão da crise. Eu acredito que isso não. Por exemplo, nós temos incentivos praticamente assim, por tempo indeterminado, nós temos incentivos de isenção de ISS no município para médias e grandes empresas, não sempre para as pequenas.
né? E aí, como que a gente faz? Troca isso por emprego? Ou a gente suspende esses incentivos no momento da pandemia, porque todos vão pagar a conta. E aí, então, nós vamos ter que buscar saída. E uma das saídas, principalmente com recurso hídrico, é que em caso de escassez da água, a água vai ter que cumprir com a sua função prioritária, que é dessedentação humana e animal. Principalmente animal, aquele que produz alimento também para a população. Candidato, para a gente encerrar, eu gostaria que o senhor se dirigisse às pessoas que estão nos assistindo e dissesse para elas por que elas devem votar no senhor. Peço o seu voto, né, para fazer nem melhor, nem pior, mas fazer diferente. Os problemas não podem nos deter. Nós, com humildade e responsabilidade, vamos resolver os problemas juntos, né? E por Vidas Corumbá, no Pantanal Vivo, em 15 de novembro. Não fique só. Venha, vamos juntos, vote no seu amigo professor Anísio Guató. Vote PSOL, vote 50. Candidato Anísio Guató, então agradeço a sua presença aqui conosco. A gente espera que essa entrevista tenha contribuído para que você, eleitor, conhecesse melhor as propostas do candidato do PSOL. E essas entrevistas serão levadas ao ar às segundas, quartas e sextas até terminarmos o ciclo de entrevistas com os 6 candidatos a prefeito do Corumbá. Então, o próximo entrevistado é o Elano Almeida, do PSL, na próxima quarta-feira. Até lá!